Caros alunos, estamos olhando aqui para o ambiente da disciplina, onde aparece o questionário online número 2. Então, esse vídeo tem como objetivo lhe fornecer algumas dicas para responder aquele questionário. Tá? Então, vamos clicar no questionário online. Continuamos então na nossa última visualização e aparecem então as questões do questionário, né? Então, a primeira questão estão perguntando sobre o objetivo principal da interpolação. Tá? Então, leve em consideração que o objetivo da interpolação é descobrir qual é o valor de uma grandeza dependente em termos de uma grandeza independente que também não é conhecida, né? Tá? Então, leve em conta isso, dê uma olhada no material, no capítulo 4 do material. Né? Aqui na segunda questão, lhe perguntam se você tem n pontos em uma tabela, então a interpolação de Lagrange produz quantos polinômios fundamentais? Então, é só dar uma olhada no material também, na parte de interpolação, ou ver nos exemplos quantos polinômios são sempre calculados em cada exemplo, né? E você vai se dar conta de quantos polinômios fundamentais você precisa na interpolação de Lagrange. Questão número 3, de novo, então você tem n pontos de uma tabela, então lhe perguntam pelo grau dos polinômios de Lagrange e de Newton. Então, a gente fez tanto na web como no material, encontra-se exemplos onde aparece o grau dos polinômios de Lagrange e de Newton, respectivamente, né? Então, aí você tem que ver que graus são atribuídos para cada um desses polinômios em geral. Pergunta número 4. Le descrevem várias características, algumas falsas, outras verdadeiras, da interpolação de Lagrange e de Newton. Né? Tá? Então, observe, então veja como é que são os polinômios produzidos pelo método de Lagrange e de Newton. Veja se são iguais ou são diferentes, ou se em alguns casos são iguais, em outros casos são diferentes, etc. Né? Veja como é o grau do polinômio de acordo com o número de pontos da tabela e assim por diante. Né? Veja como é que essas variáveis, essas grandezas estão relacionadas. Questão 5. Le perguntam o seguinte: qual é o objetivo principal do ajuste, tendo uma tabela? Né? Então, le descrevem várias características, todas erradas, exceto uma, né? Do ajuste. Tá? Então, o ajuste, então, veja bem qual é o objetivo principal do ajuste, né? Lembre-se que nosso ajuste é conseguido utilizando o critério dos quadrados mínimos. Né? Pergunta 6. Qual é o objetivo do ajuste contínuo de uma função? Né? Para que serve esse ajuste contínuo? Né? Qual é o objetivo? Né? O que eu consigo com isso? Lembre-se que esse processo de ajuste contínuo não tem mais nada a ver com as tabelas. Então, definitivamente, então ele não trata tabelas. Questão 7 é uma questão genérica. Né? Le perguntam a interpolação e o ajuste fazem o que em geral? Né? Elas aproximam o que? Elas buscam o que? Né? Então, essa é uma questão bem que você vai ter que fazer descartando as alternativas. Né? Lembre-se que a interpolação e o ajuste, elas fazem
elas partem de uma função desconhecida e elas procuram fazer o que com aquela função. Né? Bom, na questão 8 lhe pedem, você tem uma tabela de números, né? E lhe dão várias alternativas de certos polinômios, né? E lhe perguntam qual desses polinômios é um polinômio fundamental de Lagrange. Tá? Então, lembre-se bem que um polinômio fundamental de Lagrange ele é formado fazendo os fatores x menos xi, exceto o iésimo fator, né? o fator em questão. Né? Veja bem como se formam então esses polinômios de Lagrange, os polinômios fundamentais de Lagrange. E escolhe então entre as alternativas qual deles corresponde a um polinômio fundamental. Na questão 9, a questão 9 é uma questão assim bem... Le pergunta qual é o polinômio interpolador de Newton. Tá? Mas veja bem que a tabela só tem 0, 2, 0, né? Na parte das variáveis dependentes. Então, nessa questão aqui, possivelmente você vai ter que ser obrigado a calcular a tabela de diferenças divididas para ver qual é o polinômio. Né? Novamente, a questão 10 é a mesma tabela anterior da questão 9, no meu questionário, né? E lhe pedem calcular qual é o polinômio interpolador de Lagrange agora. Né? Então, observe, nesse caso, observe que o polinômio de Lagrange só vai ter então o segundo polinômio fundamental agindo desde que os outros, o primeiro valor de y é zero e o terceiro valor de y também é zero. Tá? Bom, a questão 11 tem a ver com a mesma tabela anterior, né? Só que agora você vai ter que calcular mesmo as diferenças divididas. Então vai ver qual é a última diferença dividida que fica, que é a de ordem 2, e você vai preencher então uma das alternativas. Né? Questão 12 é a seguinte. Lhe dão uma tabelinha com só 2 pontos, né? Só que o x tem valores conhecidos, 2 e 5, e o f de x tem valores desconhecidos, a e b. Então lhe perguntam qual é o polinômio interpolador de Lagrange. Então veja como é que se forma o polinômio interpolador de Lagrange, com os polinômios fundamentais, e escolhe então a alternativa certa. Similarmente, a questão 13. A questão 13 também tem a mesma tabelinha anterior, só que agora lhe pedem construir o polinômio interpolador de Newton. Então veja que o polinômio interpolador de Newton tem que ter o alfa 0, que é a diferença dividida de ordem 0, alfa 1, a diferença dividida de ordem 1, etc. Né? Então, veja bem qual desses polinômios aqui apresentados se ajusta a esse requerimento. 14, você tem uma tabela de 5 dados, né? 5 pontos, né? E lhe pedem aproximar a f de 5 mediante a interpolação de Lagrange. Então, nesse caso, se você quiser fazer isso aí, pode fazer à mão, mas eu não lhe recomendo. Aí, nesse caso, você pode usar o programa VCN, né, para efeitos de resolução dessa questão. Então, veja, resolva pelo VCN, insira os dados da tabela dentro do programa e veja qual é o valor de interpolação que você consegue. Tá? Similarmente aqui, você tem a tabela, uma tabela com 5 dados, e lhe pedem, agora veja bem, o termo independente do polinômio de Lagrange. Então, você vai ter que conseguir o polinômio de Lagrange primeiro para ver qual é o termo independente. Tá? Essa pergunta 15 também pode ser feita mediante o VCN. Né? O VCN também calcula o polinômio interpolador de Lagrange. Questão 16. Você tem uma tabela de 4 pontos e você vai ter que... 5 pontos, desculpe.
e você vai ter que calcular a diferença dividida de ordem 4, ou seja, a última diferença dividida. Então você pode fazer isso à mão, ou pode fazer também ajudado pelo VCN. O VCN produz a tabelinha de diferenças divididas e você é só pegar aí dessa tabela, inserindo os dados. Então, ele apresentou várias alternativas, aí uma delas simplesmente, só uma delas é a correta. Né? A questão 17, você pode fazer isso mediante o VCN, se você quiser. Tá? Mas só que o VCN não vai lhe mostrar o polinômio interpolador de Newton, ele vai lhe mostrar só as diferenças divididas. Nesse caso, então, as diferenças divididas eles vão ter uma característica interessante. A partir da segunda ordem, elas vão ter valer todas o mesmo valor. Descubra qual é esse valor e veja então qual é o polinômio interpolador de Newton. Então, ele possivelmente vai ser cortado em algum termo. Né? Bom, essa pergunta 18 aqui, ela é para fazer mediante o VCN também, mediante o ajuste. Tá? Então, veja, coloque o ajuste discreto linear e veja qual é a função que você consegue. Tá? Então, é só inserir esses dados dentro do VCN. A questão 19 também, se não me engano, é a mesma questão, os mesmos pontos da questão 18, faça pelo VCN e veja qual é o erro total. O erro total aparece dentro do programa. Então você tem que pegar o erro total dentro do programa. E a tabelinha aqui, a última também, ela é um pouquinho diferente da anterior. Tá? Então, aqui estamos lhe apresentando várias funções. Uma delas é a função que ajusta linearmente esses dados pelos quadrados mínimos. Né? Então, novamente, nessa questão 20 também você vai ter que fazer pelo VC. Então, aqui estou terminando em relação às dicas do questionário. Até logo, pessoal.